Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um curso, e esse curso muito especial é o último deste ano, né? Nós não devemos, neste ano de 2024, ter mais nenhum curso devido às nossas atribuições, principalmente no último módulo da XEDEB, é muito puxado. Então, esse curso vamos chamar assim, de profetas, não é? Curso de profetas, no sentido de estudar os livros proféticos, é possivelmente o nosso último curso deste ano. Possivelmente não, é o nosso último curso desse ano, já que ele inicia na primeira semana do mês de setembro. Ele dura 3 meses. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro é mês de férias e todo mundo merece um pouquinho de descanso, né? Então, seja bem-vindo a essa aula introdutória. É uma aula aberta para muita gente que talvez nem faça o curso, mas vai assistir com a gente essa primeira aula e ter a oportunidade de conhecer um pouquinho tanto a minha metodologia, como conhecer também aquilo que eu pretendo oferecer a vocês, tá certo? Mas antes de tudo, nós vamos ler a palavra do Senhor, hoje apenas um versículo bíblico, Carta aos Hebreus, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo desse texto. Então, por favor, pegue sua Bíblia, pegue caneta e papel, será indispensável para a aula de hoje. Hebreus, carta aos Hebreus, carta anônima, não é? Insistiu na discussão e hoje a bola da vez é Lucas, né? A teologia lucana está ganhando bastante espaço para ser o autor do texto bíblico de Hebreus, mas ainda não estou convencido, né? Nós estamos lendo o livro do David Allen, que é a autoria lucana da carta aos Hebreus, mas ele ainda não foi totalmente convincente, pelo menos a mim. É uma tese de doutorado bem escrita, que foi publicada pelas edições Carisma, acredito que seja a editora Carisma, produziu esse material, um material até de excelência, mas para quem achou que sempre era Paulo, como eu, é um pouquinho complicado a gente pensar que não foi uma outra pessoa, né? Deixemos com o Senhor. Então, carta anônima aos Hebreus, capítulo 1, verso 1. Para quem não sabe, eu sempre uso nas minhas aulas a versão NVT, que é a nova versão transformadora. É uma versão bem atual, é uma versão moderna, vamos chamar assim, e ela tem por objetivo ser entendida. Então, basicamente, o que a NVT faz é trazer um texto mais compreensível para a nossa geração. Ela ganha de longe da NTLH e também da Viva, embora eu tenha um carinho muito grande pela Bíblia Viva, sei que ela é uma paráfrase. Diz assim o texto bíblico Hebreus 1:1. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Até aqui. Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de, com este grupo de irmãos e irmãs, parar um pouquinho para refletir em tua palavra. Queremos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa compreender a tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a aprender mais de ti, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A temática central desta nova disciplina que inicia-se hoje é falar sobre os profetas. Então, hoje, na nossa aula de abertura, nós falaremos sobre os profetas. Não apenas os profetas no sentido dos livros. Hoje nós vamos estudar realmente o que é um profeta, como eles eram chamados, e alguns outros detalhes que acho de suma importância. Então, conhecendo os profetas e os livros proféticos. Se você prestou atenção, a figura aí tem 12 homens, né? Você pode contar, tem realmente 12. E é uma menção que eu estou fazendo aos 12 profetas menores. 12 homens que Deus usou
de forma assim profunda para entregar sua mensagem em um tempo bem complexo. Mas hoje, a aula de hoje não é falando apenas desses homens. O curso que nós estamos oferecendo será sobre eles, mas a aula introdutória não. A aula introdutória será sobre profetas na Bíblia e a questão dos livros proféticos. A gente vai aprender uma verdade bem interessante sobre a Bíblia hoje. Eu queria me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan Zeda. Possuímos algumas graduações, pós-graduações, que nos dão condições de estar ensinando essa disciplina a vocês. Né? Entre as minhas especializações estão filosofia, docência, ciência da religião. Nós temos um bacharelado em teologia e nós temos uma licenciatura também em história, além de, pela misericórdia, este ano termos concluído o nosso mestrado em teologia, não é? Então, louvamos a Deus pela oportunidade que Ele tem nos dado de estudar Sua palavra e poder levar à frente o conhecimento. O objetivo desta aula hoje é entender a importância doutrinária histórica dos livros proféticos, observando que Deus sempre estará no controle da história humana. Eu trouxe para apresentar para vocês 2 livros que vão nos ajudar, embora no final da aula eu apresente os demais, 2 livros que vão nos ajudar muito nesses próximos 3 meses que nós, pela misericórdia, aqui estaremos juntos. O primeiro é do Stanley Ellison, Conheça Melhor o Antigo Testamento, é o livro que eu utilizo na STADEB com os meus alunos de Antigo Testamento, né? Então a gente utiliza essa obra, uma obra acadêmica, certo tamanho importante, ele tem 410 páginas, é um livro que vai desde o Gênesis até Malaquias, e nós temos um livro mais específico sobre os profetas, não é? Do Robert Schumm Jr. Esse Introdução aos Profetas talvez seja a obra mais rica que nós temos em português, né? Quando a gente fala de literatura em português, da editora Cultura Cristã, seja um dos livros mais excepcional. A gente tem outros que a gente vai, ao longo do curso, apresentar a vocês e dar a oportunidade de vocês também conhecerem o pensamento teológico de diversos autores sobre o tema, né, que é a profecia bíblica. Ok? Vamos lá. Então, o meu objetivo hoje é apresentar para vocês essa importância dos livros proféticos e mostrar que Deus está no controle da história humana e, por isso, ele tem condições de ver de antemão toda a situação. O meu conteúdo programático vai ser falar, a princípio, a divisão dos livros proféticos, depois quem eram os profetas do Antigo Testamento, a ideia de um período pré-clássico e clássico das profecias, né? Depois falar sobre o ministério profético em si, como os profetas recebiam a mensagem profética, quais eram as suas funções, a relação conturbada entre profeta e sacerdote, a gente vai ter tempo de ver isso hoje, a atuação dos profetas e a classificação das profecias bíblicas. Então são 9 pontos, mais os meus prolegômenos. Para quem não está acostumado comigo, eu sempre trago uma introdução antes da introdução. Né? Os prolegômenos, para quem não sabe, é basicamente o seguinte: é a forma pela qual alguém precisa ter um conhecimento prévio para entender o todo. Vamos lá. Antes de você tirar a sua carteira de habilitação, você precisa conhecer as leis de trânsito, você precisa fazer aquela prova, você precisa passar pelo teste. Então, esse conhecimento prévio, antes de te dar uma habilitação, a gente pode chamar eles de prolegômenos, tá? Então, vamos partir do pressuposto de que nem todos têm o que eu vou apresentar aqui. Então, para continuar na aula, seria necessário esse conhecimento prévio. Como eu não sei como anda a mente de todo mundo, eu resolvi oferecer isso aqui a todos. Então, vamos lá. Aí vem a primeira pergunta, não é? A Bíblia é um livro profético? E aqui, independente de qualquer linha teológica que você siga, né, nós temos aqui hoje diversas pessoas, né, e como eu não conheço a todos, então, independente da sua linha teológica, você precisa entender que a Bíblia ela é um livro profético em essência. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos 39 livros. E essa é a organização que eles
estão estruturados na nossa Bíblia pós-Vulgata. Você tem lei, história, poesia e profecia. Só que dentro da lei, você tem profecia. E a primeira profecia já está descrita em Gênesis 3, quando Deus promete trazer um que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é fantástico. Então, dentro da lei, nós já temos profecia. Nos livros históricos, eles contam a história do reino de Israel, né, desde a tomada no livro de Josué, né, vamos dizer assim, a tomada e o controle daquela região de Canaã, até o livro de Esté, você tem, em diversos momentos, fatores proféticos envolvidos. Tanto no sentido de cumprimento de profecia, que a profecia também é o seu cumprimento, como manifestações proféticas. Então, nos livros históricos, estão basicamente, nós vamos conhecê-los hoje, né, os profetas chamados orais, profetas orais, aqueles que falavam a profecia. E aí você tem uma gama absurda, desde o livro de Josué, né, até Esté. Na poesia você tem profecia. Existem salmos messiânicos, né? O próprio livro de Cantares, dependendo da forma que você lê, também é um livro profético, né? Que absurdo, né? O livro de Eclesiastes também fala de uma profecia literal que acontece com o ser humano. Vai chegar a velhice, vai chegar o dia mau, e ele precisa estar pronto para isso. E os livros proféticos em si mesmo, né? Que vai de Isaías até Malaquias. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, nós temos livros proféticos em si, mas nós temos a profecia bíblica passando, intercambiando livro a livro. Essa é a primeira realidade que você precisa entender, tá? Uma coisa interessante que a gente tem que notar é que esses livros estão dispostos assim, né, dessa forma, mais moderna, mas todos eles possuem conteúdo profético. Então, a primeira coisa que você deve anotar, já que não está no escopo, no esboço de hoje, é que, embora os livros da Bíblia em si, alguns não sejam proféticos, eles possuem conteúdo profético. É mais ou menos o seguinte, o que eu estou tentando dizer. O livro, primeiro livro dos Reis, ele não é um livro profético em essência, mas é lá que tem a história de Elias e Eliseu. Né? Principalmente o segundo livro dos Reis vai tratar de Eliseu e o primeiro livro dos Reis vai tratar de Elias. Então, Micaías e outros vão aparecer aqui. No cenário histórico, Deus vai inserindo a profecia. Então, o livro não precisa ser propriamente profético para ser profético. Olha que negócio interessante. O livro não precisa ser um livro profético para conter profecia. Possuir uma mensagem profética. Esse é o ponto 1. Então, nós vimos isso dentro do Antigo Testamento, né? Isso já está resolvido. Vamos para o Novo Testamento. Sim, eu trouxe para vocês a organização da Bíblia Hebraica só para que a gente conheça, né? A Bíblia Hebraica é um pouquinho diferente da nossa e tem uma parte na Bíblia Hebraica que é chamada de Nevim, tá? Ou Neviim, né? Já que são plural. Neviim. Então você tem os profetas anteriores e posteriores. E observe que Josué, Juízes, Samuel e Reis estão categorizados pelos judeus como livros proféticos. Por quê? Ou eles têm conteúdo profético ou são cumprimento de profecias, como o próprio Josué é. E nos profetas posteriores, que são aqueles que tiveram, vamos chamar assim, no ministério profético, escreveram livros proféticos, você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12, que são o nosso projeto de ensino. Quando a gente olha para os Ketuvins, né, que são os escritos, lá embaixo, no livro históricos, você tem o livro de Daniel, que na nossa Bíblia é considerado profético, mas na Bíblia hebraica não. Interessante esse detalhezinho. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a quantidade de livros diminui. De 39 a gente cai para 27. E aí vem a pergunta, nós temos conteúdo profético ou só temos um livro profético? Se a gente for olhar pelo livro profético, a gente só vai ter um, que é o livro do Apocalipse. Então, literatura profética nós teríamos em Apocalipse. Mas vamos analisar da mesma forma que analisamos o Antigo, agora o Novo.
Quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente olha para a biografia de Jesus, que são chamados de evangelhos, a manifestação do Cristo, também é algo profético, porque, em suma, é o cumprimento dessas profecias. Só um adendo, Mateus usa 60 vezes expressões relacionadas tal qual. Esse fato aconteceu para que se cumprisse a palavra que foi dita pelo profeta. Ou, isto aconteceu para que se cumprisse a palavra do profeta que diz. Então você vai encontrar isso 60 vezes. 60 vezes Mateus vai fazer referência ao Antigo Testamento dizendo que Jesus cumpre essas profecias. Né? Isso é, assim, já de paralisar a gente. Só que dentro da biografia de Jesus você tem profecias para frente, em relação à sua vinda, em relação à destruição de Israel, em relação à manifestação de Israel novamente como reino. Então, a biografia de Jesus, ou seja, os evangelhos, também são conteúdo profético. Aí você vai para o único livro histórico que a gente tem dentro da perspectiva do Novo Testamento, que é Atos. E Atos é um livro cheio de profecias. Né? Já começa no capítulo 1, Jesus dizendo, vão para Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo lá. No capítulo 2, a profecia se cumpre. E quando Pedro é indagado sobre o que está acontecendo com ele, ele diz assim, não é só algo que a gente está vivenciando agora, é algo que Joel profetizou. Então ele faz questão de apontar para um dos profetas que nós vamos estudar, né, o profeta Joel, e a gente vai estudar essa questão, como Joel via o dia de Pentecostes. Né? A pregação de Pedro é baseada no livro do profeta Joel. Nós vamos para as epístolas, e aí você tem as epístolas paulinas e as epístolas gerais. E a pergunta que a gente precisa fazer é, nós temos profecia nas epístolas? É claro que sim, principalmente sobre a vinda de Jesus. Né? Epístolas como Tessalonicenses, como Epístola aos Coríntios, nós temos isso. A Epístola de Pedro, a Epístola de Judas, nós temos isso. Epístolas que tratam do projeto concreto da salvação de Deus, Efésios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, isso tudo é profecia. Quando Paulo diz que Deus vai cumprir em nós o projeto de transformar o nosso corpo em um corpo glorioso, Paulo está falando de forma profética. E Apocalipse é um livro profético de ponta a ponta. Então, o que eu quero dizer? Embora no Novo Testamento nós só tenhamos um livro chamado de livro com conteúdo profético, ou seja, totalmente profético, todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, estão recheados de profecias. Então, a minha pergunta nos meus prolegômenos foi: a Bíblia é um livro profético? A resposta é sim. Por que ela é um livro profético? Porque de ponta a ponta, a Bíblia se preocupa em mostrar o projeto de Deus para o homem. Seja um projeto para agora, seja um projeto para a eternidade. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia é profética. E a gente não pode esquecer isso. Acho que você entendeu. Resolvido os meus prolegômenos, vamos para a aula de hoje. A aula começa agora, 20 minutos depois do momento que eu prometi. Professor, o senhor é prolixo assim sempre, infelizmente. Foi assim que Deus me fez. Vamos lá. Então já respondi que sim, né? A resposta é sim. A Bíblia é considerada um livro profético porque contém muitas passagens que prevêem eventos futuros e revelam a vontade de Deus para a humanidade. Essas profecias são encontradas tanto no Antigo como no Novo Testamento e desempenham um papel central na narrativa bíblica. Agora vamos estudar os livros proféticos, ou conversar um pouquinho sobre os livros proféticos, né? Os livros proféticos apresentam um tipo especial de literatura bíblica escrita para objetivos específicos na história posterior de Israel. Os 17 livros de profecias complementam os 17 livros históricos de muitas maneiras. A ênfase não é tanto histórica, e sim exortativa. O tom é também mais intenso, com arautos notáveis, trazendo conselhos e admoestações em épocas de grande crise e angústia nacional. Todavia,
Além de censurar por falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas apontavam para o futuro. Falavam do julgamento e dos tempos messiânicos que viriam para promover arrependimento e a volta da justiça. Para uma apreciação desses livros, ou dos livros proféticos, é preciso estar cônscio, ou seja, consciente, das funções dos profetas, seus ministérios e temas principais. Um ponto interessante que a gente tem que destacar é que existem 2 grupos de profetas e depois existem duas organizações de profetas. Quando a gente fala de profetas, que foi o texto que eu li aqui em Hebreus 1, falando dos profetas ali são os profetas orais, os homens de Deus que falaram, inspirados, né? Mas além deles, também existiram os profetas literários, que foram os que escreveram. Quando a gente trata da divisão dos profetas literários, eles são divididos em 2 grupos. E essa divisão, ela foi feita pelo Agostinho de Hipona, em virtude da quantidade de volumes dos seus escritos. Então, foi Agostinho de Hipona que definiu a ideia de profetas maiores e menores. E é importante ressaltar que quando alguém é chamado de profeta menor, não é um adjetivo pejorativo a ele. Não é dizendo que ele é menos importante. O que é um profeta menor? É aquele que produziu menor conteúdo profético. Então, em relação a Oséias, nós temos lá 12 capítulos, mas você tem Isaías que tem 66. Então, comparado Isaías a Oséias, você não pode dizer que os 2 são, ou os 2 produziram o mesmo conteúdo profético. Como fazer para dividir eles? Os profetas que escreveram mais e os profetas que escreveram menos. Isso é tão interessante que os profetas menores cabiam em um rolo só, não é? Todos os profetas menores cabiam em apenas um rolo, enquanto Isaías, só Isaías, era um rolo sozinho. Então, quando a gente fala de conteúdo profético, nós precisamos dividir entre profetas maiores, ou seja, aqueles que escreveram mais, Ezequiel e Jeremias. Entra também Daniel, depois na Vulgata. E os profetas menores, tal como Jonas, com 4 capítulos, né? Naum. Então, são livros pequenininhos, que às vezes tem 2 capítulos, 3 capítulos, mas que tem uma mensagem robusta que precisa ser estudada. E que, infelizmente, tem muita gente que não sabe, mas existem diversas profecias dentro dos profetas menores que não ocorreram ainda. Profecias em Zacarias, em Ageu, não é? No próprio livro de Oséias, que será o nosso primeiro livro estudado. São profecias que estão em aberto, que ainda irá ocorrer. E compete a nós estudar essas profecias para estar preparados para este momento. Então, acho que já resolvi a questão de profetas maiores e menores. Quando a gente fala de profeta, a palavrinha hebraica, embora vocês leiam Nabi, né, para quem está estudando, sabe que o B, né, principalmente quando ele vem junto de outro, ele tem som de V. Então, o fonema correto, a forma correta de falar é Navi, né? Então, o termo hebraico Navi significa falar ou dizer. Profetê é grego e quer falar de alguém que tem uma notícia de antemão. É aquele que antecipa os fatos. Então, o que é o profeta? O profeta é um mensageiro de Deus que vinha falar antes de acontecer alguma coisa. Então, ele traria para o povo a revelação divina e transmitiria aos ouvintes aquilo que Deus desejava antecipar a eles. Então, o que é um profeta? É alguém que vai trazer uma mensagem antecipada de Deus sobre um fato que está para ocorrer. Eles são chamados na Bíblia de porta-vozes, ou seja, é alguém que fala, um embaixador
no lugar de outro. É alguém que tem a mensagem, e essa mensagem precisa ser ensinada, mas as pessoas nem sempre estão vivendo de acordo com a mensagem, a verdade é bem essa. Nós vamos ver que era sempre em época de crise que eles apareciam. Vamos ler o que eu escrevi. Sua tarefa mais importante era agir como embaixadores ou mensageiros divinos, anunciando a vontade de Deus para o seu povo, especialmente em época de crise. Eram, acima de tudo, pregadores da justiça em época de decadência moral e espiritual, quase sempre numa posição isolada. Eu em uma determinada sala, né, em um determinado foi na Estedeb, em um determinado momento na Estedeb, eu fiz uma enquete com os alunos e a gente tentou encontrar um profeta que foi bem quisto pela sociedade e deu trabalho. Aí levantaram assim: Natan seria um profeta que foi bem quisto porque era um profeta do reino. Será que Davi gostou da exposição que teve quando Natan disse: a ovelhinha não é ovelhinha, a ovelhinha é Betseba e o homem é você. Assim diz o Senhor. Aí o couro comeu. Outros disseram: Isaías foi cerrado ao meio pelo filho do seu amigo Ezequias. Jesus disse que aquela geração era a geração má, que não ouviram seus profetas. E se você já leu Mateus é um evangelho extraordinário. Para quem está aqui comigo e já estudou Mateus, sabe que eu sou apaixonado, porque ele vai falar para a gente a forma judaica do evangelho, né? E aí a gente lê em Mateus Jesus dizendo aquela parábola da vinha, que ele enviou profetas antes e todos foram mortos. Essa pregação também vai ser a pregação de Estevão no capítulo 6 e 7 de Atos, quando Estevão diz assim: qual dos profetas seus pais não mataram? Então, quando a gente olha para os profetas da Bíblia, eles sempre foram pessoas de poucos amigos, isolados, pessoas que não tinham tanto prestígio, mas tinham uma mensagem. A vida do profeta era tão intensa que quando ele chegava em uma cidade, as pessoas se assustavam. Acho que você lembra quando Samuel chegou na terra de Davi, onde ele e sua família habitavam, os anciãos da cidade correram para ele e disseram assim: é de paz a tua vinda? Um profeta enviado por Deus, traria uma mensagem de condenação, geralmente, e poucas vezes de bênção. Minha gente, Isaías tem 66 capítulos. E as profecias positivas de Isaías, se estiver em 8 capítulos, é muito. Então, quando a gente fala de livros proféticos, nós estamos falando de um Deus que está chamando a atenção do seu povo por não viver de acordo com a sua palavra. Mais na frente vocês vão ver, eu já vou soltar a frase, mas já vocês vão lê-la. O profeta é a consciência, anota isso. O profeta é a consciência moral e espiritual da nação despertada pelo próprio Deus. Repito, o profeta é a consciência moral e espiritual do povo de Deus. Quando Deus quer abri-la, reavivá-la. Profetas não são chamados em tempos bons. O profeta geralmente é o cabra do caos, do momento difícil. E ele vem com uma mensagem de exortação que levará ao arrependimento e, se for ouvida e vivida, poderá levar a um novo momento. É assim que funciona. Ok? Então, a profecia nada mais é do que o despertar da consciência moral do povo de Deus. Então, porta-vozes,
videntes. Muito cuidado com esse termo, né? Para não relacioná-lo à bruxaria. Porque a ideia de videntes é que muitos deles tiveram a habilidade de enxergar literalmente os desígnios de Deus. Então, não são homens que apenas ouvem, são homens que veem, né? Ele tinha visões, né? Ezequiel é um dos grandes que tiveram inúmeras visões, né? Algumas delas até aterradoras, como o capítulo 37. Então, nós temos os profetas como verdadeiros arautos de Deus, mas também videntes, ou seja, homens que viam o projeto de Deus e anunciavam o seu projeto. Professores da lei e da justiça, né? Embora essa tarefa tenha sido dada por Deus aos sacerdotes, aos levitas e aos pais, quando esses falhavam, Deus levantava um profeta para que ele pudesse novamente trazer o povo para a vontade soberana de Deus. Então, o profeta, como disse, ele é alguém que vai apelar para que o povo volte a ser quem era. E para isso, muitas vezes precisará ensinar a lei. Os profetas não eram simplesmente pregadores, eles eram a voz das alianças que Deus fez com Abraão, e aí temos Gênesis 12 e 15, com Israel no Monte Sinai, em Êxodo 24, com Davi. Né? Profetas são, portanto, aqui está a frase, ó, a consciência espiritual da nação. São nomeados para fazer o povo lembrar das suas obrigações diante de Deus. Então, toda vez que um profeta se apresentava, ele se apresentava para dizer o quê? Estão lembrados da aliança, estão lembrados do concerto, estão lembrados da promessa. Deus está. Quando a gente fala de período profético, isso aqui é teologia, tá? Nós dividimos os profetas em dois grupos. Os profetas que são chamados de profeta, né? Por exemplo, Abraão é chamado na Bíblia de profeta em Gênesis 20, verso 7. Moisés também é chamado de profeta em Números 12. Débora e Samuel também são chamados de profetas. Só que eles são chamados de profetas em um tempo onde nós não temos o ministério profético. E esse período que vai de Abraão até Samuel é chamado de período pré-clássico. Ou seja, nós ainda não temos a instituição do profeta como um padrão dentro da liderança teocrática de Deus. Vamos explicar isso aqui. O que é uma teocracia? As pessoas dizem quando Deus governa. Tá certo. Mas Deus vai governar através de quem? Bebam água. Deus vai governar a partir de homens. Dessa pergunta vem outra. Quem serão esses homens? Será uma pessoa só? Não, Deus não pode confiar em um homem só. Então Deus não pode confiar na figura do rei. Porque o rei é humano e ele pode falhar. Deus não pode confiar na figura apenas do sacerdote, porque o sacerdote pode desviar-se, e é o que vai acontecer algumas vezes. Então, embora reis e profetas venham de uma linhagem, aqui da linhagem de Judá, no sentido de Davi, e aqui da linhagem levítica, né? Judá e Levi, sacerdotes e reis. Deus tem, vamos dizer assim, um personagem que ele pode apresentar a qualquer momento se esses aqui falharem, que é o profeta. Só que isso, antes de ser instituído por Deus, porque isso será instituído, nós vamos ver, por exemplo, a escola que Elias e Eliseu tinham, né? A escola de profetas, que possivelmente foi fundada pelo próprio Samuel, né? Então era um lugar onde eles aprendiam sobre a lei, sobre a justiça, e Deus levantava alguns deles para profetizar. Né? Profetizar aqui é levar a palavra, dizer o que Deus, lembrar o povo que Deus tinha falado. E ele não precisava, a gente vai ver já, vir de linhagem nenhuma. Nós vamos ter tempo de estudar o Amós ele tomava conta de boi.
E ele plantava sicômoros. E, em um dado momento, a linhagem nobre de Israel, o Reino do Norte, chegou para eles assim: você não pode fazer isso. Eles: posso porque não foi algo que eu quis para mim. Eu tomava conta de boi, eu plantava sicômoros. Eu nem era profeta, nem filho de profeta, mas Deus me deu uma mensagem. Então, é porque a gente não vai usar essa palavra, né? Mas a pessoa que Deus trazia à tona como profeta, geralmente é alguém que ninguém esperava. E é por isso que quando Deus muda a chamada de Jeremias e Ezequiel de sacerdotes que eles seriam para profetas, é bem chocante isso. Né? Dificilmente um sacerdote era um profeta. Mas em um lugar, em um determinado momento histórico, quando não haveriam mais templos, o templo estaria totalmente queimado, Deus não precisava de sacerdotes, Deus precisava de profetas. E por isso Deus escolheu 2 sacerdotes para se tornarem profetas. Então lembre-se, quando a gente trata de profetas pré-clássicos, estamos falando desse grupo de homens e mulheres, né? Nós temos aqui a profetisa Uda, Débora, entre outros, que foram usados por Deus em um período onde não havia ainda um ministério profético. Já o período clássico é a fase dos profetas que são mostrados nos livros, tanto escritos, né, por profetas, como o livro de Eli, como o livro que narra a história de Elias, de Eliseu e tantos outros. O ministério do profeta tem seu início em Moisés. A gente já falou sobre isso, né? Não vou repetir. A concepção da instituição divina de ministério profético é ratificada em Deuteronômio 18, versos 9 e 2, onde a contraposição entre profeta e prognosticadores. Então, a diferença básica entre profeta e agoureiro, mágico, encantador é definida aqui. Nós temos os famosos profetas orais. Quem são os profetas orais? A pessoa que não escreveu nada, mas profetizou muito. Gad, Natã, Aías, Senaías, Azarias, Hanani, Jeú, Jaziel. Sou apaixonado por esse profeta. É um profeta, vai falar para Josafá, é um músico, né? É o homem que Deus vai tomar e dizer a Josafá que Deus vai dar a vitória a ele no segundo livro das crônicas. Elias, Micaías. Micaías é extraordinário. Micaías é o profeta que, quando Acabe disse: dê pão e água a este homem, eu vou e volto e decido o seu futuro. Aí Micaías diz: se tu voltares, Deus não falou pela minha boca. Então é um homem que confia tanto no que viu, porque ele viu, né? A profecia do Micaías é visível, ele vê. Mas não só vê. Micaías também fala. E não agrada a Acabe. E essa profecia está registrada no livro dos Reis. Então ele é chamado de profeta oral, ou seja, são profetas que apenas falaram, não escreveram suas mensagens. Né? Não escreveram texto algum. Escreveram sobre ele, mas eles não escreveram nada. E os profetas literários, que são os que eu já apresentei hoje, né? Homens que Deus usou para escreverem o texto. Os principais temas abordados pelos profetas. Primeiro, questões éticas. E quando a gente fala de questões éticas, nós estamos falando aqui das questões da religião de Israel, né? Quando a idolatria entrava em cena em Israel, anote para ler em casa, o Salmo 115, anote, por favor. O Salmo 115, ele se cumpria literalmente nas pessoas, né? O Salmo 115 vai dizer mais ou menos assim: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu, faz tudo o que lhe apraz. Aí ele vai parar para falar dos ídolos. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos humanas, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam. Ele está falando do ídolo que é inerte e insensível. Então, a frase chocante no Salmo 115 é: tornem-se semelhante a eles todos aqueles que neles confiam e todos aqueles que os fazem. Então, a idolatria vai trazer diversos problemas, entre elas a imoralidade e a injustiça, porque o ser humano se torna insensível. Então, quando o ser humano estava insensível,
Qual era a forma de trazê-lo de volta, ou atraí-lo novamente para Deus? Através de uma profecia. A profecia tinha esse poder de restaurar o coração desse homem, desta nação, que estava, vamos dizer assim, em certo ponto, insensível. Então, toda vez que você vê um profeta julgando as ações das pessoas, você precisa olhar para o caráter misericordioso, mas também justo de Deus. Deus é amor, bondade e justiça. E a justiça de Deus não é maior do que a sua misericórdia, mas também ela não é menor. O Deus que ama intensamente também é justo intensamente. E para que o seu povo possa viver para a sua glória, muitas vezes ele teria que levantar profetas para mostrar ao povo o seu pecado e aí ter uma mudança. Tá? Vamos em frente. Temas escatológicos. E quando a gente fala da escatologia no sentido dos profetas, principalmente no Antigo Testamento, a gente está falando da vinda do Senhor e seu impacto sobre Israel e as nações. E essa vinda do Senhor, do Messias, narrado por diversos profetas. O próprio Davi será um profeta de Deus, um profeta oral, que vai escrever salmos e louvores que tratam da messianidade da chegada do Messias. Ele diz que a chegada desse Messias traria impacto, traria mudanças sobre não somente o povo de Deus, mas sobre as nações. Então, quando a gente fala de escatologia, não é o fim dos tempos, mas, na realidade, o retorno, preste atenção nisso, o retorno do controle total para Deus. É quando os reinos deste mundo passarão a ser do Senhor Jesus Cristo. Essa é a esperança que a mulher samaritana tinha, em João 4, ela diz, quando o Messias vier, ele nos anunciará todas essas coisas. Então, para ela, a escatologia, ou seja, o momento do clímax, onde Deus toma o controle de volta, não é algo negativo, não é um impacto negativo, é um impacto positivo. Deus voltará a governar o mundo. E aí você tem, por exemplo, o caráter desse rei, seu julgamento, sua salvação, sua glória, suas bênçãos sobre Israel, sobre o mundo, e principalmente uma promessa de preservação dos restantes, dos que sobram fiéis em Israel. Eu escrevi um texto hoje sobre a importância da igreja orar por Israel, e no texto, ao ler diversas passagens, me veio à mente a importância de nós entendermos que Israel é realmente o relógio de Deus. Israel aponta para esse momento glorioso. Eles ouviam a voz de Deus, Eu estou falando de como eles recebiam as mensagens. Eles ouviam a voz de Deus. Está aí os textos. Eu vou mandar esse material para vocês em casa, não se preocupem. Eles tinham visões, Eles receberam revelações. Daniel capítulo 2, versos 22 e 28 é extraordinário. Daniel está em seu quarto, com seus amigos, orando, e a sua oração, basicamente, pede o seguinte: Senhor, revele para a gente o que o Senhor mostrou ao rei. O rei sonhou. Nos deixe ver o que o rei viu, e Deus revelou a Daniel. Então, a ideia de revelação aqui é mostrar o que estava oculto, escondido. Tá? Eu sei que sempre que a gente fala isso, principalmente no nosso tempo, que tem muito menino no sentido teológico, quando a gente fala de revelação, o pessoal já leva para o lado do pecado, Mas a revelação é saber de antemão aquilo que está oculto. E só Deus sabe. E é por isso que quando Daniel chega diante do rei, o rei pergunta: você vai me dizer? Ele diz assim: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem adivinhos o podem descobrir. Mas há um Deus no céu, é o versículo 28, o qual revela os segredos. Então, é esse Deus que Daniel está apontando e dizendo: o que eu vou te dizer não foi em mim. Está lá no texto. Não é porque eu sou bonzinho,
mas é porque há um Deus no céu que revela. Então, os profetas eram pessoas que recebiam essas revelações de Deus. E não eram revelações que ele tinha dúvida se sim ou não. Eram revelações convictas. Deus me mostrou isso e vai acontecer. Não é? Isso a gente vê bastante nos profetas menores. A certeza, né? Joel, por exemplo, Joel vai olhar para a casinha ainda é uma casa simples, ele vai dizer a glória desta casa será maior que a primeira. Não fazia sentido nos dias de Joel essa palavra. Mas a gente vê isso em Cristo. Né? Vai fazer sentido sim. Glória a Deus por isso. Bem, o meu tempo já está acabando, mas vamos ver o que a gente consegue fazer ainda com esses próximos 13 minutos. Qual era a função básica de um profeta? Primeiro, denunciar o pecado. E essa denúncia do pecado, eu sei que muitas vezes a ideia que as pessoas têm é simplesmente de práticas pecaminosas. Não, é a quebra da lei. Então, o pecado aqui é a quebra da lei. Né? E depois que eles anunciavam a quebra da lei, eles pregavam arrependimento, ou seja, para que as pessoas tornassem a ser quem deveriam. Né? Você vai ver isso em Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter seus maus caminhos, então eu ouvirei. Então, a ideia do arrependimento está sempre ligada à mensagem profética. A mensagem profética não é uma mensagem de destruição por si mesma. Não é uma mensagem de um Deus irado e raivoso apenas. Né? Mas é de um Deus amoroso. Um Deus justo, mas também um Deus santo, que exige que o seu povo viva de acordo com o contrato que ele estabeleceu com eles e que eles aceitaram. Vocês aceitaram o nosso acordo, então cumpram. É exatamente isso que as profecias dizem. Façam a sua parte. Façam a parte de vocês. Eu cumpri a minha. Vocês estão na minha terra. Deus chega a dizer isso através de Oséias, né? Através de outros homens de Deus que vieram para que o cativeiro no Reino do Norte não ocorresse. Então Deus está dizendo, voltem para mim, eu vou restaurar vocês. Mas os profetas não foram ouvidos. Isso é seríssimo. Então nós vemos, a princípio, os profetas como pessoas que denunciavam o pecado, os profetas como alguém que pregava uma volta às práticas antigas, que a gente chama de arrependimento. Profetas eram homens que levavam a mensagem de Deus ao povo, mas também proclamavam o juízo. E o juízo aqui, o não do povo, geraria uma consequência direta à vinda de Deus. Então, Deus anunciava ao povo o arrependimento, o povo não aceitava, então viria o juízo. Vai ser bem rápido. Em casa vocês vão ler. Não vai dar tempo da gente discorrer tanto, porque eu não vou gastar mais do que 1 hora nesse meu pequeno resumo desta aula, porque isso aqui é uma aula apenas introdutória para a gente compreender o que é o tema profético. Nós vamos ter muitos problemas entre sacerdotes e profetas. Tá? Primeiro porque, em relação à chamada, os profetas poderiam ser qualquer um. Os sacerdotes tinham que ser descendentes de Arão. Quando a gente fala de cargo, eu sei que a gente pensa muito em relação aos nossos dias. Mas lembre-se, tanto sacerdote como profetas são representantes de Deus. Geralmente o profeta só aparece quando o sacerdote falha. Então, na falha do sacerdote, Deus levantava os profetas. Tá? Quanto à obra especial, os profetas preocupavam-se com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes estavam mais interessados no sistema religioso da aliança. Então, as funções são importantes, né? Por exemplo, quem levava a mensagem dos homens até Deus não era o profeta, era o sacerdote. Então, para que houvesse, olha como Deus é organizado, né? Para que houvesse harmonia, para que houvesse verdadeiramente a presença de Deus no meio do povo, os três precisavam estar bem. O rei, o sacerdote
e os profetas. Você vai ver poucos profetas falharem. São poucos os que falharam. Entre eles, Jonas. Como assim, irmão Jonas? Jonas falhou. Jonas não falhou em relação à mensagem apenas. Porque Jonas não pregou o que Deus mandou. Jonas pregou o que quis. Na aula de Jonas a gente vai ver isso. Mas, se você perceber bem, a mensagem que Deus deu a Jonas era uma mensagem de arrependimento. Avise a Nínive que daqui a 40 dias eu vou descer lá. Eu vou destruir tudo, se eles não se arrependerem. Jonas omitiu a parte do arrependimento. Jonas se preocupou apenas em falar de juízo. Deus teve que, através do Espírito Santo, porque é sempre o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No Antigo Testamento, é claro, sempre foi o Espírito Santo. Sempre foi. Não é? O Espírito Santo é o mantenedor do projeto divino. Então, quando a gente olha para a Escritura, a gente precisa entender que o Espírito Santo sempre fez o papel que compete a ele, convencer. Então, quando Jonas pregou o juízo, o Espírito Santo convenceu o rei. E o rei vai proclamar para toda a nação o arrependimento. Então, Jonas falha na sua mensagem. Mas Deus não falha em converter. Não é? Só que Jonas merece um estudo de caso aprofundado. Né? Por que ele faz isso? E por que ele escreveu esse livro? Que é um dos poucos livros da Bíblia que termina com uma pergunta. E a gente vai explicar isso aqui, né? Por que o livro termina com uma pergunta? Não sei se já perceberam, mas se não perceberam hoje, anota aí. Jonas termina com uma pergunta e vai olhar lá. Né? E depois a gente vai debater sobre isso na aula sobre Jonas. Quando a gente fala de sacerdote e profeta, a gente também precisa ver a ideia do ensino. Tanto um como o outro, ou seja, ambos interpretavam a lei. Só que, falando de profetas, os profetas eles eram mais usados para trazer uma reforma, vamos chamar assim. Enquanto os sacerdotes informavam o que Deus queria, os profetas traziam uma reforma, uma mudança. Era quando as pessoas passavam de negligentes, né? E isso muitas vezes aconteceu com o sacerdócio. Eles eram negligentes. Você vai ver isso no caso de Eli e seus filhos, sacerdotes negligentes, né? Para o Senhor. E aí faziam com que toda a liderança de Israel fracassasse. A atuação dos profetas vão se dar em dois momentos. Primeiro com a nação unificada e depois, infelizmente, com a nação dividida. E isso vai mudar bastante. Quando a gente fala disso, a gente precisa entender que houveram 3 períodos de profetas. O primeiro é o período assírio, e aí você tem o profeta Jonas, Amós, Oséias, Isaías e Miqueias, profetizando nesse momento histórico, onde a Síria era a grande, vamos dizer assim, a grande nação daquela época. E aí você tem Jonas profetizando para a capital da Síria, que é Nínive. Você tem Amós profetizando para o reino do norte, Oséias profetizando para o reino do norte, e Isaías e Miqueias profetizando para Judá. Observem que de profetas menores aqui nós já temos 4. Jonas, Amós, Oséias e Miqueias. Quando a gente fala do período babilônico, e aí o período babilônico ele é antes da diáspora dos judeus e no período da diáspora. Por exemplo, Naum, antes da diáspora. Abacuque, antes da diáspora. Sofonias, antes da diáspora. Jeremias, Daniel e Ezequiel, antes e durante a diáspora. Jeremias viu antes mesmo, né? Bem antes. Ezequiel viu antes e o durante. Daniel vê durante e depois. Daniel é o primeiro a olhar para os livros, lembrar das profecias de Jeremias e dizer assim: Deus disse que duraria 70 anos, então o período está acabando. Então, nessa relação de período babilônico, nós temos 3 profetas menores: Naum, Abacuque e Sofonias. E o período persa. No período persa, você tem Ageu, Zacarias, aí nós temos a questão de Joel, e no dia que formos estudar o profeta Joel, a gente vai conversar sobre ele, porque é um dos únicos profetas que é quase que impossível
dizer a data exata, né? E eu vou explicar por que aqui nós usamos o ano 500. E aí nós temos Obadias e Malaquias. Então, todos que vocês estão vendo, os 5 são profetas menores. Então, os profetas pós-exílio, todos eles são profetas menores. Você não tem nenhum profeta maior no pós-exílio. Você tem antes Jeremias e Isaías, durante Daniel e Ezequiel, e Daniel no pós. Mas profetas posteriores, somente profetas menores. E isso já nos diz uma grande verdade. Se a gente quiser entender, por exemplo, a gente está estudando Esther agora, né? Nós estamos estudando Esther. Esther, ela é pós-exílio. Então, ela é contemporânea de Esdras, Neemias e desses profetas que eu mencionei aqui. Principalmente Zacarias e Malaquias. Ok? Vamos terminar. Já está dando 1 hora de conversa. Num instante passa a hora, graças a Deus, né? Classificação das profecias bíblicas, né? Messiânicas, né? Que se refere ao Messias, tá? E as não messiânicas. E essas não messiânicas são bem interessantes, né? Tem uma mesmo que eu sou apaixonado, que é a profecia de Ciro, de Isaías 44, né? E Isaías 45. O Senhor chamando Ciro. E aí a profecia só se cumpre 150 anos, alguns vão dizer 200 anos depois, né? Imagina Deus dizendo assim: eu te chamei, ainda que tu não conheças o meu nome. Ciro não era nem nascido. E cerca de 150 a 200 anos depois, quando Ciro entra na Babilônia, os judeus têm uma carta falando da entrada dele lá. Eu abrirei os ferrolhos de ferro. É maravilhoso ver isso. Aí, o mais bonito na profecia é: por amor do meu servo Jacó, eu te chamei. Né? Muito bem. Quando a gente fala de confiabilidade nas profecias, a Enciclopédia Bíblica Profética, não é? Enciclopédia of Biblical Prophecies, do John Byrne, ele escreveu que existem 1.817 predições na Bíblia. Ele contou todas as profecias. Ele disse que tem 1.817. Dessas, 1.239 estão no Antigo Testamento e 578 no Novo. Se você quiser conferir, está na página 674 e na página 675 deste livraço. Né? Pena que só temos em inglês. Qual é a confiabilidade nas escrituras para as profecias se cumprirem? Vamos usar as profecias messiânicas como base. Floyd Hamilton, ele fez uma estatística para saber quantas profecias do Antigo Testamento se cumpriram literalmente em Jesus. E ele relacionou, desde o nascimento de uma virgem, ao lugar onde Jesus nasceu, sua ida para o Egito, o tipo de morte, tudo. Ele disse que 332 predições diferentes se cumpriram literalmente em Cristo. E aí, quando ele foi fazer esse estudo, ele foi tentar ver se, pelo menos, algumas delas se encaixariam com qualquer pessoa comum. E ele diz que, para que 8 delas se cumpram em um homem, esse homem deveria estar em torno de 1017. Vejam, para que 8 profecias das 332 que já se cumpriram em Jesus se cumprissem em um homem, é a mesma coisa você tirar 8, não estou falando de 332, estou falando de 8. É uma entre 1000 pessoas. Só que em Jesus, nós temos as 332. O senhor está dizendo que todas as profecias do Messias no Antigo Testamento se cumpriram? Não. Eu estou falando que as 332 profecias se cumpriram num homem só. E a possibilidade que ele encontrou é de que apenas uma pessoa tenha condições de ter 8 dessas profecias se ela tiver em 1000 pessoas.
Isso é um número absurdo. Já falei de Ciro, a destruição de Tiro, né, profetizada por Ezequiel, realmente aconteceu. E a destruição de Edom. Isso a gente pode ver posteriormente. Mas se você pesquisar, a terra dos edomitas estão desertas até hoje, porque Deus disse que porque eles abriram o caminho para que Nabucodonosor entrasse e destruísse Jerusalém, Edom é Esaú. Porque eles permitiram isso, Deus iria deixar sua terra deserta. Se você for visitar através do Google Maps a terra de Edom no Antigo Testamento e observar hoje, você só vai ver deserto. Né? Se cumpriu realmente. Números 23 e 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que fala e cumpre. Aqui estão os livros que eu utilizei para esta aula. Não é? Professor, um livro que a gente deveria ter, né? O Manual Bíblico do Halley e a Introdução aos Profetas da Cultura Cristã do Robert Schumm, maravilhoso, né? Maravilhoso. São livros extraordinários. Na próxima aula, nós vamos estudar Oséias. E essa aula será na primeira segunda-feira do mês de setembro. Então, a partir de hoje, até a primeira semana do mês de janeiro, de setembro, deixa eu ver aqui a data, eu acho que é dia 3. Até o dia 3 de setembro, as inscrições para o curso estarão abertas. Isso mesmo, 3 de setembro. Na realidade, 2 de setembro. 2 de setembro estaremos postando no grupo 1, né? Nós temos cerca de 4 grupos, né? Graças a Deus o número foi crescendo. Pena que nem todos assistiram a aula ao vivo, mas essa aula vai ficar disponível. Thaís vai fazer a edição e amanhã nós vamos postar, ou no domingo, nós vamos postar a aula e os que não puderam assistir vão poder assistir e as matrículas vão até exatamente esse dia, dia 2. A partir do dia 2, a gente vai travar o grupo e apenas as pessoas que estiveram matriculadas até esse período poderão assistir as próximas 12 aulas. E aí você se pergunta, o que é que a gente vai estudar? 1 minuto só para lhe mostrar o que a gente vai estudar. Por exemplo, nós vamos estudar Oséias. E quando a gente estudar Oséias, nós vamos falar do casamento dele. Deixa eu mostrar a vocês aqui rapidinho. Né, do casamento de Oséias, se foi literal, se não foi. Casar, ele casou. Né? Mas o problema não é esse. Gomer era ou não uma prostituta antes de casar? E se era prostituta, que tipo de prostituta era ela? Era uma prostituta do bordel ou era uma prostituta cultual? Né? É uma pergunta aparentemente boba, mas que tem muita gente que tem dúvida ainda. Né? Por incrível que pareça, uma coisa tão natural. Né? Aí a gente vai falar do casamento de Oséias, a infidelidade de Jael, o chamamento ao arrependimento e as promessas de restauração. Depois a gente vai estudar Joel, a praga dos gafanhotos, o arrependimento de jejum, derramamento do Espírito Santo. Vamos focar nisso aqui, né? E juízo e salvação. Depois estudaremos Amós, vamos ver a condenação das nações, a injustiça de Israel, a visão de juízo e a esperança de restauração. Depois estudaremos Obadias, e aí vamos falar do pecado de Edom. Olha o prato de lentilhas aí, né? Nós vamos ter que voltar e entender um pouquinho a história de Edom, né? Jacó e Esaú, o dia do Senhor, a restauração de Israel e o reinado no Monte Sião. Depois vamos falar do meu favorito, Jonas, a fuga, a pregação, o arrependimento e as lições de compaixão. Estudaremos ainda o profeta Miqueias, acusação contra Israel, o anúncio do juízo, esperança messiânica e requisitos de Deus. Depois Naum vai pregar a profecia que Jonas queria, né? O dia da vingança de Deus sobre Nínive, sobre a Assíria, a destruição de Nínive, o passado glorioso de Nínive e a libertação de Judá. Estudaremos Abacuque, outro dos meus profetas que eu amo muito, né? As queixas de Abacuque, as respostas de Deus, a confiança em Deus e sua oração final. Estudaremos Sofonias, que trata do juízo sobre Judá, sobre as nações, a restauração de Israel, a alegria e salvação. Estudaremos Ageu e falaremos sobre as profecias, não é? Sobre a reconstrução do templo, a obediência ao povo, a glória desse templo. Vamos apontar isso para o Novo Testamento e o encorajamento a Zorobabel para que ele concluísse a obra. Zacarias,
que é o maior profeta apocalíptico do Antigo Testamento, muito mais do que Daniel, né? Visão de restauração, renovação espiritual. Tem um texto de Zacarias que vai falar sobre as roupas de Josué, o profeta, o sacerdote. A gente precisa estudar esse texto, né? É o dia que Deus manda trocar as roupas do sacerdote para que o sacerdote não seja mais denunciado por Satanás. É maravilhoso isso. Profecias messiânicas e vitória e renovação. Malaquias, infidelidade do povo, promessas do mensageiro, fidelidade nos dízimos, que é um tema muito interessante para ser tratado, né? Que infelizmente tem muita gente que não entende o que é que Malaquias quis dizer quando falava sobre o povo roubar o Senhor. Então a gente vai estudar isso aqui e a diferença entre justos e ímpios. Então, basicamente, será isso que nós ofereceremos nas próximas 12 semanas, tá bom? Se você deseja participar deste curso, procura a minha equipe e nós vamos abençoar você. Vamos orar a Deus. E eu pediria para que o pessoal que está aqui não saísse. Eu vou só gastar mais 5 minutinhos com vocês, mas eu precisaria dar uma palavra rápida. Pai, obrigado por este momento onde nós podemos, durante essa 1h10, conversar sobre a tua palavra e mostrar como o Senhor tem sido bom conosco em antecipar os teus juízos e a sua boa vontade. Senhor, abre a nossa mente e nosso coração para que a gente possa ser verdadeiramente estudiosos da palavra, nos ajuda a compreender o texto, pregar o texto direitinho, para que a tua igreja possa crescer na graça e no conhecimento. Em dias em onde as pessoas dizem o que querem, queremos dizer a tua palavra. Nos ensina, nos abençoa com isso, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que o Senhor te dê a paz. Amém? Para você que está assistindo essa aula gravada, se deseja participar e ainda não é o dia 2, você pode entrar em contato com a minha equipe, eles vão te ajudar, né? Vamos facilitar a sua inscrição e você poderá estudar comigo a partir do dia 2 de setembro, os 12 profetas menores. Eu creio que será de bênção para a sua vida, tá bom? Quem está ao vivo fica, quem está assistindo essa aula gravada, muito obrigado pela sua atenção.